Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais essa singular oportunidade que Ele nos dá para mais uma aula. E vamos falar nesta feita a respeito de algumas verdades ainda a respeito da volta de Cristo. Vamos aplicar na segunda vinda, mas pode se aplicar também, com certeza, também para o dia do arrebatamento da igreja. Então temos aí a primeira verdade que nós vemos, é que a vinda de Cristo, tanto em glória como também no arrebatamento, ela garante ao discípulo um período de alegria. Então, a igreja do Senhor vai se alegrar no céu. No que voltar em glória, nós temos também momentos aqui no milênio de grandes alegria. Então, eu queria ler em 1 Coríntios, no capítulo 1, eu vou no versículo 13 e 14, para ganhar mais contexto. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você observar, Filipenses também, no capítulo 2, versículo 16, nós talvez encontramos outra referência a respeito dessa garantia de um momento de alegria com Cristo. Filipenses 2, de 16, Paulo disse assim, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nenhum trabalho em vão. E para encerrar, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 19, diz assim, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Então, esses 3 versículos mostram que tanto o arrebatamento da igreja como a volta de Cristo em glória para os seus discípulos, a sua igreja, se constitui uma garantia, um momento de alegria espiritual, celestial, milenar na presença de Deus. A segunda verdade é que alguns versículos mostra um consolo, mostra um confortar de Deus para os apóstolos quando Cristo estava para partir na sua ascensão. Então, se você vê aí João capítulo 14, versículo 3, ele disse, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, esteja vós também. Então, isso é mensagem de consolo. Agora, Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, diz assim, os quais lhe disseram, varões Galileu, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós é recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, a vida de Cristo, ela traz esse conforto, essa consolação. Então, Cristo consolou os apóstolos ali em João capítulo 14, e aqui aparecem 2 seres angelicais e traz essa mensagem de conforto para os discípulos, para a igreja do Senhor, a respeito da vinda de Cristo. Então, Cristo vai voltar e com certeza nós seremos consolados, nós seremos fortalecidos pela presença do Senhor no arrebatamento e também na sua vinda. A terceira verdade é que a vinda de Cristo, ela é o principal acontecimento aguardado pelos crentes. Então, os crentes aguardam com muito amor, com muita fé, esse retorno do nosso Salvador Jesus. Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, o versículo 9 e 10 diz assim, porque ele mesmo anuncia de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. É um versículo que nós também usamos para demonstrar que a igreja não vai passar
grande tribulação. Mas observe que nós aqui, esperamos dos céus o seu Filho. Então, os crentes aguardam com certeza o arrebatamento da igreja, e aqueles que irão ficar na grande tribulação vai aguardar a vinda de Cristo em glória. Bom seria que todos os que são salvos, libertos, as pessoas que professam o nome de Cristo, subissem para o dia do arrebatamento, mas não será assim. Muitas pessoas vão ser deixadas por conta que não estavam prontas para o arrebatamento. Mas graças a Deus que muitas pessoas, nós, graças a Deus, vamos subir no dia do arrebatamento da igreja. Então é só se santificar, é só obedecer a palavra de Deus, permanecer na posição para o dia do arrebatamento. Nós temos aí a quarta verdade, que diz respeito que a vinda de Cristo, ela é um momento de coroação de graça, e ela é uma segurança de estarmos irrepreensíveis no dia do Senhor. Então, Paulo, ele vai escrever 1 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios 4, até o versículo de número 8. Então, 1 Coríntios, versículo 4 até o versículo 8, diz assim: sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensível no dia do Senhor Jesus Cristo. Então observe que esse momento, tanto do arrebatamento como da vinda de Cristo em glória, será um momento de coroação de graças. A igreja vai ser recompensada no dia do arrebatamento, e também aqueles que trabalham para Cristo aqui na grande tribulação também vão ter esse direito de receber também a sua recompensa, para reinar com Cristo no milênio. Então devemos estar o quê? Irrepreensível, viver uma vida de santificação, de obediência, e examinando a nós mesmos como nós estamos perante Deus. Então, a vinda de Cristo será uma coroação de graça e uma segurança para aqueles que estamos irrepreensíveis no dia do Senhor. Nós temos agora aí essa verdade aí, a quinta verdade, a respeito da vinda de Cristo, ou do arrebatamento da igreja, que será um momento, uma hora de acertar contas com os céus. Então, tanto a igreja como aqueles que irão ficar na grande tribulação, eles terão um momento de prestar conta diante de Deus. Então, Mateus 25 e 19 diz assim: e muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e ajustou contas com ele. Então, se você ler todo esse contexto aqui, fala a respeito da parábola do 10 talentos, onde nós sabemos que o Senhor dessa parábola é Cristo, que entrega os seus céus talentos para que ele trabalhasse, granjeasse, e ele se ausenta. Depois ele volta para prestar conta com os seus servos. Então vai ser assim, com certeza, no arrebatamento e também na vinda de Cristo em glória. Então será um momento de acertar contas com os servos deles. E além dessa hora, nós temos aí também, que é a sexta verdade, que no dia do arrebatamento, como também a volta de Cristo em glória, principalmente a volta de Cristo em glória, será um momento, uma hora de juízo para os gentios. Principalmente, Mateus 25, 31, 46, vai mostrar que quando Cristo voltar em glória, ele vai trazer o juízo também para os gentios vivos. Então, Mateus 25 e o versículo 31, eu vou ler somente o versículo de número 31 e 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele.
e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então, se você observar todo esse contexto até o versículo 46, você vai perceber que aqui se dará um julgamento que nós iremos estudar depois, que é o julgamento das nações. Então, Cristo vai trazer um juízo para os gentios que estão vivos. Alguns serão recompensados, outros serão lançados num lago de fogo, né? E irão ser condenados pelas suas ações durante a grande tribulação. Então, o dia da vinda de Cristo será uma hora também de juízo para os gentios vivos. A sétima verdade também é que essa hora da vinda de Cristo, né, tanto no arrebatamento também como também na vinda de Cristo, nós teremos aí uma ressurreição. No dia do arrebatamento da igreja, que ressuscita a igreja. Mas quando Cristo voltar em glória, se você ler aí, vamos ler aí 1 Coríntios 15, 23, existe uma ordem. Nós já falamos a respeito dessa ordem em aulas passadas sobre a ressurreição, mas queremos lembrar para os irmãos, colocando também como uma verdade a respeito da vinda de Cristo. 1 Coríntios 15, e o versículo de número 23 diz assim: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, no dia do arrebatamento, ressuscita os que morreram em Cristo, né? Agora, quando Cristo voltar em glória, se você observar Apocalipse capítulo 20 de Apocalipse, e versículo de número 4 até o versículo 6, você vai ver, e eu vou ler o versículo 4. E vi tronos e assentados sobre sobre eles aqueles que a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Então, observe que foram pessoas mortas durante a grande tribulação, e não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa nem na mão. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, pode ler o versículo 5 e 6, que você vai entender mais o contexto. Então, observe que essa ressurreição aqui vai dar justamente quando Cristo voltar em glória, suplantar o diabo, julgar as nações, dar livramento a Israel, aí ele vai ressuscitar os mártires. Então, com certeza, a vinda de Cristo em glória também tem um plano de ressurreição para os salvos da grande tribulação. Outra verdade a respeito da vida de Cristo, né, que nós podemos notar é que será uma hora também de manifestação dos santos. Então, 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 10, diz assim, 5 e 10, porque todos devemos comparecer antes ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que é feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, se você observar, isso aqui vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Será o tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo, que nós falamos isso aqui em aulas passadas. Agora, Colossenses 3, versículo 4, nós também podemos ver nesse versículo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Cristo, quando arrebatar a igreja e entrar no bema de Cristo, que é o tribunal de Cristo, depois do Cordeiro, quando aqui estiver realmente acontecendo a grande tribulação, estiver no finalzinho, Cristo não vai voltar em glória, então vamos se manifestar em Cristo em glória, voltar, né, para reinar com Cristo no milênio. Então, o dia da vinda de Cristo em glória será a hora também que os santos irão se manifestar, irá aparecer nesse globo terra aí, com um esplendor muito grande. Glória ao nome de Jesus. Eu me alegro porque estarei ali naquele grande dia. Outra verdade também é que, se nós observarmos o apóstolo Paulo, quando ele escreve ali em 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 18, você pode ver que Paulo, o propósito dele é consolar
Então, essa mensagem da vinda de Cristo, ela é uma fonte de consolação. Então, Paulo, ele quando escreve essa carta, principalmente no capítulo 4 e o versículo de número 13 em diante, 14 em diante, você pode ver que Paulo ele traz esse consolação. Naquela época, alguns crentes salvos estavam duvidosos, preocupados a respeito da ressurreição dos mortos, né? Então Paulo ele escreve essa carta para consolar. Então observe que no versículo 14 diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a sua vinda, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo restarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolais uns aos outros com esta palavra. Então, a mensagem do arrebatamento, a vinda de Cristo, irmãos, ela é uma fonte de consolação. Agora, a 10ª verdade aí a respeito da vinda de Cristo, principalmente da vinda de Cristo em glória, né? Observe que está associada à tribulação e ao julgamento dos incrédulos. Então, se você observar a vida de Cristo nesse versículo, vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 7 a 9, diz assim: e vós, que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe que nós entendemos que quando Cristo voltar em glória, Israel vai estar naquela período de grande tribulação, no finalzinho sendo sucumbido pelo exército do anticristo. Cristo vai e suplanta, né, o anticristo falso profeta. E após esse acontecimento, Cristo vai julgar os incrédulos. Haverá um julgamento das nações, como eu falei no slide retrasado. Então, observe que a vinda de Cristo está associada à tribulação e também ao julgamento dos incrédulos. Então, isso é uma verdade inquestionável. E, por fim, nós temos agora aí uma verdade que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo de número 11, falando a respeito da Santa Ceia do Senhor, ele diz que o arrebatamento da igreja, né, a vinda de Cristo, também ela é proclamada na mesa do Senhor. Então, 11:26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha certeza absoluta que Cristo iria arrebatar a igreja e também voltar em glória. Então, está aí 11 verdades que nós citamos aí a respeito da vinda de Cristo. Alguns pontos mais a respeito do arrebatamento, outros pontos a respeito da vida de Cristo em glória. Vamos orar a Deus agora, agradecer esse momento e para esse simulacro que Ele nos concede de estar aprendendo a sua palavra. Nós aprendemos também como nos ensinando e você que está aí está aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Pai de amor, Santo Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor sempre envie teu Espírito Santo para nos fazer lembrar de tudo que nós falamos e aprendemos, Senhor. Nos dá graça, nos dá força, se nos edifica para nós estarmos, Senhor, vigilante, alerta, Senhor. Pai, para esse grande dia, o dia do arrebatamento, Senhor, e nos alegrar quando vir em glória contigo para reinar no milênio. Pai de amor, Pai santo, obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero dizer a você que essas aulas aí é para enriquecimento espiritual das nossas vidas. Então, nenhuma presunção de vanglória, de fama tem no meu coração. É só para te edificar aí e você aprender a escatologia bíblica, né? De uma forma mais simples,
simples mesmo, e aguardar a vinda de Cristo. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus.